Hum, 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 hum. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver aí João, capítulo 2. O pastor até pregou, não sei se foi domingo de manhã, nunca lembro. Não sei se foi quarta, sábado. Ele pregou. Se eu não me engano, foi eu que peguei. Hum. Aqui, antes de eu fazer aqui a questão desse capítulo, né, desse capítulo 2, eu quero lembrar com alguns, né, e também ensinar, né, se tem alguém aqui que não sabe, né, na Libras, né, quando a gente está fazendo uma interpretação, a gente não só usa a Libras, mas a gente usa também os classificadores, né. O classificador, ele ajuda muito, né, a fazer com que a interpretação ela fique mais clara, porque a gente, para poder interpretar, a gente tem aí sim umas técnicas de interpretação. Não é de qualquer jeito que a gente vai interpretar. Então, a gente precisa de várias coisas. Primeiro, saber Libras, né? A Libras. Segundo, você precisa de expressão facial. Terceiro, você precisa utilizar os classificadores. Quarto, a gente precisa também saber colocar cada elemento no seu quadrado, né? E aí, dentro desses classificadores, a gente tem, assim, vários tipos, né? A gente tem classificador de pessoa, de objetos, de carro, né? De carros diversos. A gente tem classificadores de verbos, né? E aí, dentro desses classificadores, por exemplo, para classificador de pessoa. Pessoa em Libras, a gente tem isso daqui, que é esse sinal aqui, que é a letra P passando na testa, ou então a mão aberta com o dedo médio destacado, pode ser pessoa também. Mas dentro dos classificadores, a gente utiliza pessoa assim, né, pessoas, porque aqui em Libras não se dá o plural, tá? Então, quando a gente vai usar o classificador vai nos ajudar a usar o plural. Então, pessoas, em classificador, eu posso usar assim, pessoas. Eu posso usar pessoa assim, né? Aqui, por exemplo, eu posso falar uma pessoa se encontrando com outra, né? Hum, 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 hum,
Bem, então você tem um diálogo, você pode fazer um diálogo entre uma pessoa e outra. Ah, e dentro da interpretação, que eu parei em 4 pontos, a gente ainda tem também a questão dos verbos, né? Que são os verbos aí de concordância, que eles também vão ajudar muito nessa questão da interpretação e da clareza da interpretação, né? Então, dentro dos classificadores, a gente tem classificador de pessoa, que a gente utiliza o dedo indicador, não é a letra D, é o indicador como pessoa, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, né? Passou de 4 é nós. O próprio sinal de fila é um classificador. Então, quando a gente quer falar, olha, gente, todo mundo em pé, eu vou fazer aqui, ó, em pé, em círculo. Vamos ficar em pé, em círculo, é isso aqui. Mas se eu quisesse falar, vamos ficar sentados em círculo, eu posso usar o próprio número 5 aqui, o sinal de sentar, mas sem a parte de baixo, ó, em círculo. Pessoas em círculo sentada, pessoas em círculo em pé. Ah, uma multidão que está seguindo, né, Jesus. A gente vai ficar uma multidão. Se eu quero falar, por exemplo, está tendo uma manifestação, né? Está tendo uma manifestação lá na cidade. Manifestação já é assim, né, pessoal? Então, a própria marcha também. Então, o classificador ele vai nos ajudar nessa questão de plural, tá? E tem outras formas também da gente usar os classificadores na questão de animais também, animais, objetos e tudo mais. Mas o que eu quero falar hoje é sobre os classificadores de objetos, né? Que a gente tem objetos, né, na Libras, que a gente tem sinal próprio. Mas tem objetos que a gente não tem o sinal, né? E aí vocês vão ter que usar o classificador, ou seja, esse classificador é fazer o desenho do objeto. Então vocês precisam, né, imaginar, vocês precisam saber como que é esses objetos aí para vocês poderem desenhar. Objetos que são finos, tá? Finos, a gente tem que usar assim, ó, dessa forma. As bordas são finas, é assim, tudo que é grosso, a gente desenha assim, com a letra B. Ah, é um armário, é uma mesa, né? Então, dentro da Bíblia, a gente tem muito isso, né? A gente tem... Quem é que está levantando a mão? Depois posso tirar uma dúvida? Pode. Dentro da Bíblia, né, nas pregações, geralmente, a gente tem muitos cenários, né, que a gente precisa desenhar, porque nem tudo ali tem sinal. Então, vocês precisam imaginar. Às vezes, é bom que vocês deem uma lida na Bíblia. Todo intérprete, ele precisa ser bom de Bíblia, tá? De Bíblia. Ele precisa conhecer, né, a palavra do Senhor, conhecer aí as histórias da Bíblia. Isso é muito bom, porque ajuda o intérprete, né, na hora de fazer a explicação do contexto, né? Às vezes o intérprete tem que acrescentar um pouquinho mais, ou tirar um pouquinho menos, isso vai ajudar, né? E aí, dentro da Bíblia, a gente tem várias histórias que utilizam, né, cenários, e vocês precisam desenhar isso com as mãos, né? Então, aqui, por exemplo, nessa passagem aqui que vai falar das bodas de Caná, a gente tem aqui os jarros que eram colocados a água, e a gente tem que saber desenhar isso, tá? E aí lá a gente vai ver. Mas toda vez que vocês tiverem um cenário, vocês precisam aprender a desenhar isso com as mãos de vocês, né? E aí eu estava falando que seria bom vocês conhecerem a Bíblia, e às vezes, conforme vocês estão lendo a Bíblia, está mostrando um cenário, está mostrando um objeto, é bom vocês ir lá no Google e saber como que é esse objeto, né? Porque o Google vai mostrar uma imagem. Porque se você tiver que desenhar essa imagem, pelo menos você já vai saber como que ela é mais ou menos, mesmo que você não saiba o sinal. Por exemplo, a gente tem o sinal da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, a gente sabe que o sinal é assim. Mas se você não soubesse do sinal, você teria que desenhar ele com as suas mãos, né? Então, você teria que desenhar um quadrado, umas asas aqui em cima, que cobria e tudo mais. Então, vocês teriam que saber desenhar. Então, por isso que é bom a gente fazer a leitura da Bíblia, e quando a gente encontrar certas dificuldades para entender aquele cenário ali, vocês vão lá no Google, vão dar uma pesquisada, vai olhar a imagem para vocês poderem entender como é que é e como que vocês conseguem fazer a interpretação desse contexto, desse cenário.
tá? Rafaela, pode perguntar. Você estava falando em relação aos classificadores de pessoas, e aí teve um dia que eu vi o pessoal fazendo assim. Isso é multidão? Isso, multidão vindo, multidão indo. O classificador, ele ajuda nessa questão, né, de plural. De plural, a questão do plural, né? Por isso que é importante a gente saber utilizar o classificador. Acho que foi até a Rosane, né, que estava perguntando essa semana, professora, como é que eu sei qual é o momento de eu utilizar o classificador? No momento ali, você vai sentir essa necessidade, porque você vai ver que só com a Libras você não vai conseguir descrever aquilo que está sendo falado. E aí é onde você vai ter noção da questão do classificador. Pode ser o classificador de objetos, no caso que você vai ter que desenhar, ou o classificador de pessoas, porque quando a gente coloca o classificador de pessoas, fica muito mais fácil. Toda vez que a gente fala, Deus falou com um profeta, é só você colocar, Deus falou com um profeta Oséias, né? Falou com ele para ele poder ir. E isso torna a coisa mais clara. Toda vez que você faz isso aqui, que Deus falou com esse fulano, e aí você identifica ele aqui com um sinal dele, ele é Oséias, ou ele é, sei lá, o Jeremias, né? E mandou ele ir, vai pregar. E aí, toda vez, você vai apontar para cá, você não precisa estar fazendo ele toda hora. Mas se tiver um outro personagem, que esse personagem precisou ir falar com outro, você já tem campo. Porque aqui você já identificou quem é ele. E aí, quando surgiu o outro personagem, você também já identificou. Vamos dizer que esse daqui seja, sei lá, o Samuel, e esse daqui seja o Saul. Você já identificou que o Samuel tem que ir lá falar com o Saul. E isso vai ajudar na clareza de vocês. Vai ajudar. Então, além da gente ter essa questão da localização dos elementos, que vai ter que fazer vocês virarem com o corpinho, se vocês conseguirem utilizar isso daqui também, o classificador de pessoas, vai tornar a interpretação de vocês bem clara, bem objetiva, para que o surdo possa entender. Então, na hora que você estiver interpretando, você vai sentir essa necessidade, você vai assim, caraca, isso aqui está confuso. Se eu só fizer isso daqui com a Libras não vai conseguir tornar essa interpretação clara. Então, eu vou precisar do classificador. Aí vocês só precisam aprender, o classificador com indicador. Eu posso fazer com 2 dedos também, né? 2 pessoas andando, e se encontraram com uma terceira, ou com uma quarta, 2 de um lado, 2 do outro, essa falou para essa, que falou para essa, tá? Então é bom vocês dominarem isso, tá? E na questão, né, do classificador de objetos, vocês precisam ter noção do objeto, né? Na verdade, para você poder usar o classificador, você já tem que ter uma certa noção das coisas, né? Você tem que saber aí como é que as pessoas reagem a certas situações, como que os animais andam, até para você poder imitar um animal falando e tudo mais, você tem que imaginar. Por exemplo, lá na história de Adão e Eva, quando a serpente foi falar com a Eva, a gente imagina que essa serpente, ela estava enroscada, ó, estava enroladinha aqui, ó, na árvore, só falando lá com a Eva, labiando lá a Eva. Então, vocês precisam imaginar o cenário, porque o surdo, ele é assim, ele imagina, né? O surdo, ele tem, assim, uma imaginação perfeita, ele sabe desenhar a imagem perfeitamente, né? Eu dando aula uma vez, acho que a Djamila pegou essa aula com a Amanda, Djamila e Karen também. E a Amanda estava ensinando, se eu não me engano, não sei o que a gente estava falando, mas acho que a gente estava falando de cavalo ou de camelo, né? E a Amanda foi explicar por que o sinal era daquela forma, e a Amanda fez, né, a questão dela sentada num cavalo ou num camelo, não me lembro, e ela desenhou com o corpo dela como que você dando a rédea lá e você batendo. O surdo, ele tem uma imaginação perfeita, ele consegue representar qualquer pessoa ou qualquer objeto ou qualquer animal de uma forma perfeita.
né? Eu falo isso até por causa da minha cunhada também. Minha cunhada remenda qualquer um. Eu já falei pro meu marido, você cuidado com ela, que um dia que ela pegar seu caguete, tu tá lascado. Ela vai te remendar, né? E todo mundo vai saber que ela tá falando de você, porque realmente eles têm essa percepção. Como falta audição para eles, o que sobrou para eles é a visão. E a visão deles é perfeita. Por isso que quando a gente também está fazendo a Libras, né, que a gente está colocando cada elemento no seu quadrado, o surdo está percebendo tudo que você está fazendo. Então, ele tem noção. Quando você consegue organizar bonitinho, cada um no seu quadrado, cada elemento no seu canto, sinalizar cada um, na hora que você parar de fazer os sinais e só fazer o apontamento, ou fazer o direcionamento do verbo para cá, para lá, ou você virar o corpo para cá, para lá, o surdo já vai saber quem é, porque ele tem essa percepção perfeita, tá? Então, vamos ao texto que eu quero tratar da questão do classificador com vocês aí, tá? E aí eu quero uma atividade de vocês, né, para a semana que vem, eu vou até anotar. Vocês vão aí pesquisar sobre essa questão vocês podem até pesquisar no YouTube, tem muito isso, né? Questão de classificador. Cada um de vocês vai trazer o classificador de um animal. E o classificador desse animal, vocês vão ter que perceber qual é a característica desse animal, a principal característica, como é que esse animal ele reage a determinadas situações, como é que ele anda, como é que ele dorme, como é que ele come, como é que ele corre, e vocês vão representar isso com o corpo de vocês. Dentro da Libras, a gente fala que isso daí é incorporar o personagem e você ir lá e representar ele. E é isso que vocês vão fazer na semana que vem. Na terça-feira que vem, cada uma de vocês não corram da aula. Não corram da aula, tá? Eu quero todo mundo aqui. Teve uma turma aí que eu pedi, acho que foi a turma de sexta-feira, quando eu falei que eu ia fazer desafio com eles, eu dei até uma moleza para eles. Falei assim, ó, quem conseguir tirar 10 vai ficar isento da parcela. O pessoal preferiu pagar do que participar da aula. Incrível, tá? Não corram da aula, porque é importante para vocês poderem aprender, tá? Isso é importante. E principalmente quando a gente faz pesquisa. Eu não sou muito de dar trabalho para aluno, porque eu sei que todo mundo aqui trabalha, tem dificuldade, mas isso é super fácil. É um vídeo de 2 minutos que vocês vão assistir, vocês vão escolher o animal, vocês vão assistir, você vai dar uma olhada e depois você vai ter que incorporar isso em você mesmo e você vai apresentar aqui em aula para todo mundo ver, tá? Então, semana que vem, cada um vai trazer aí um animalzinho, tá? E vai incorporar ele em você e vocês vão representar esse animal em aula, tranquilo? Então, vou até anotar aqui a atividade e depois vou colocar lá no grupo. Se eu esquecer, vocês coloquem lá, mas eu vou anotar aqui no meu caderno. Anotei. Então, vamos lá para o nosso texto. 3 dias depois, a gente está lá em João, capítulo 2, versículo de 1 até o 12, né? Vamos ver se a gente vai parar no 12. E aí vai falar assim, 3 dias depois. A gente tem essa forma aqui de dizer 3 dias. Isso daqui, ó, significa 3 dias depois. 3 dias que se passou, né, no caso. 3 dias que se passou. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Teve um casamento em Caná. Sinal de Caná é isso daqui. A letra C encosta aqui na ponta do dedo aqui do polegar, né? Em Caná. Então, teve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. E ali, né, estava a mãe de Jesus. Aqui não está falando o sinal dela, que é esse daqui, letra M, fazendo isso daqui. Não está falando o sinal dela. Então, a gente só coloca que ali estava a mãe de Jesus. Ou vocês podem falar que a mãe, né, de Jesus, ela foi a esse casamento, para ficar mais claro para o surdo. Tá vendo como às vezes é necessário a gente fazer acréscimos
para poder ficar mais claro, aqui não está dizendo que ela foi, ele está dizendo que ela se achava. Só que esse sinal aqui, que é o estava a mãe de Jesus, ele é um sinal pouquíssimo usado, né? As pessoas até evitam ele já caiu muito fora de uso. Com muita necessidade, se você tiver extrema necessidade, você pode usar ele, que significa estar ou ficar, né? Então, eu acrescentaria que a mãe de Jesus, ela foi, né? Jesus também tinha sido convidado. Jesus, ou então a gente coloca também, Jesus foi convidado, juntos com os discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E aí o vinho acabou. A mãe falou para Jesus, ou Maria falou para Jesus, que o vinho acabou. E ele respondeu, mulher, o que tenho eu contigo? Mulher, o que eu tenho, né? Aí ela vai responder, não, aí ele vai responder, não é chegada a minha hora. O meu tempo não é hoje. Vocês podem colocar assim, o meu tempo não é hoje. Esse chegar a hora, esse chegar aqui é chegar só de pessoa, né? Ou pode ser um chegar de objeto também, quando vocês querem falar que carta chegou. Isso pode ser. Mas aqui, no caso, ele está falando de coisas abstratas. Então, a gente não usa esse. Então, vocês falam assim, ainda não é chegada a minha hora, né? Então, ou o meu tempo não é hoje, ou não vai acontecer. Eu botaria que o meu tempo não é hoje. Aí ela vai falar assim, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E aí Maria falou para os serventes, haja tudo que ele mandar. Agir também a gente não usa mais, esse sinal aqui ele fica muito pobre na interpretação, que é o sinal de fazer, e a gente substitui pelo agir. Faça tudo que ele mandar. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, né? Ali tinha 6, e aí a gente vai desenhar vasos, né? Vasos. E eu não preciso desenhar os 6, eu desenho 3 pelo menos, até porque a gente não vai ter espaço para isso tudo, tá? A gente desenha 3, 1, 2, 3. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação. E cada uma delas tinha de 2 a 3 metretas. Vamos botar 3 litros aí. 3 litros, mais ou menos, né? Jesus lhes disse, e Jesus mandou, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. E aí Jesus mandou, encha de água, aí a gente faz água primeiro, água, enche de água. E eles, os serventes, encheram. Ou a gente pode fazer que os serventes obedeceram. Então lhes determinou, tirai agora, vai ao mestre-sala. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Edna. Então o verso 8 fala assim, então lhes determinou, tirai a água e levai ao mestre-sala. Então Jesus, né, falou, pega um pouco e leva, tá, para o dono, né, da festa. Aqui a gente não vai colocar mestre, porque esse sinal de mestre era só no sentido de ensino, né? A gente pode botar também responsável. Leva, que o copo tá aqui, leva para o responsável da festa. Melhor a gente colocar assim. Então, leva para o responsável da festa experimentar. E eles obedeceram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam,
os serventes que haviam tirado a água, cuidado com os detalhes que são acrescentados, né, no texto, ou até pela boca do pregador, do dirigente, porque às vezes o excesso de detalhes que você for tentar interpretar pode causar uma confusão na mente do surdo. Você pode não conseguir, né, explicar aqueles detalhes e acabar tornando a sua interpretação confusa. Então, por exemplo, aqui, quando ele vai explicar, ele abre parênteses para dizer, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, cuidado. Dá para fazer? Dá, mas se você não tiver certeza, é melhor você nem começar, tá? Então, aqui eu só interpretaria o início dessa explicação aqui, tá? O responsável não sabia como surgiu. Se eu fosse explicar o restante, eu falei assim, só os serventes sabiam, que foi Jesus, né, que mandou, né? Mas aí cuidado com os detalhes, tá? Cuidado com esses excessos de detalhes. Aí vem assim, tendo o responsável experimentado a água que foi transformada em vinho, e ele não sabia como que surgiu, ele falou, em festas, né, todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, ele falou, nas festas se costuma servir o bom vinho, e depois que as pessoas já estão bêbadas, eles servem o vinho, né, ruim. Mas você guardou o vinho bom até agora. Com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, com esse milagre, Jesus iniciou o seu ministério em Caná da Galileia. E os discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para ser... Desculpa, gente. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Depois, Jesus, junto com a mãe, os irmãos e os discípulos, eles foram para Cafarnaum. Cafarnaum é o C e o F, indo para a ponta do dedo. C, F. Então, depois disso, Jesus junto. Aqui a gente poderia também colocar que ele foi junto, para resumir, ele foi junto com a família e com os discípulos para Cafarnaum. Tá? Vocês podem fazer também esse resumo. Ao invés de falar mãe, irmãos e os discípulos, ele foi junto com a família e com os discípulos para Cafarnaum. Pode também. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Algum versículo aí que foi falado? Que vocês querem que repita? Ou que vocês não têm entendido? Ou que vocês interpretariam de uma forma diferente para a gente poder ver aqui? Nunca existe, gente, só uma forma de interpretar, né? Existem várias formas de interpretar. Aqui eu dou para vocês somente uma ideia, né, de como pode ser interpretado. Teve alguém, uma aluna essa semana, que perguntou assim para mim, mas isso aqui só pode ser interpretado assim? Eu falei, não é a minha forma que está certo, não. Eu só estou dando uma ideia de como pode ser interpretado, né? Eu mesmo já dando aula, pedindo aluno para interpretar certas coisas, teve aluno que fez coisas que eu nem imaginava que poderia ser feito. Então, vocês também têm esse poder de interpretar de uma forma mais clara até do que eu também, né? Na hora ali pode surgir uma ideia em vocês que eu ainda não tive para fazer, tá? Então, aqui eu só estou dando algumas formas para vocês e principalmente as técnicas que tem que levar a questão do classificador. Eu achei interessante quando o pastor pregou isso daqui,
porque ele falou sobre as talhas, né? E ele explicou a respeito das talhas e tudo. E isso é uma coisa que a gente, em Libras, a gente tem a questão do classificador, né? Classificador com objetos aí que a gente precisa desenhar. E às vezes, por mais que tenha o sinal, né, do objeto, por exemplo, dentro da música, no hino nacional, por exemplo, fala sobre a bandeira, né? Mas você tem condições de desenhar a bandeira, né? Desenhar a bandeira e depois você fazer a bandeira num outro momento também, para você não ficar o tempo todo bandeira, repetindo o sinal várias vezes dentro da música, tá? Então a gente tem essas opções. E nunca existe, uma pessoa só está interpretando aquilo ali certo. Não, tem várias interpretações, existem várias formas de se interpretar. E vocês têm essa capacidade, às vezes, de pensar e botar de uma forma diferente. Certo? Priscila, Oi. Priscila, quando a mãe fala com Jesus, esse é um diálogo, aí não usa classificador de pessoa? Não, porque eu usei aqui o corpo. É a outra opção que você tem, que eu falei. No caso aqui, você tem a opção de usar o seu corpo para fazer o diálogo, ou você usar o classificador. Entendeu? Aqui eu não senti necessidade de usar, mas poderia ser usado também. Se você quisesse colocar como classificador, né? Por exemplo, vou pegar só o início aqui novamente. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, né? A mãe de Jesus, ou eu posso falar Maria, né? Maria tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse. Ela, a mãe de Jesus, falou para Jesus, que estava aqui. Acabou o vinho. E aí Jesus respondeu. Sinal de resposta não seria na boca? Ó, Jesus respondeu. Não, meu tempo não é hoje. Meu tempo não é hoje. Então ela falou, ou ela anunciou, ou ela avisou para os serventes. Obedecei tudo que ele mandar. Viu? Eu poderia ter usado também o classificador dentro desse diálogo aqui. Era só eu colocar assim, a mãe de Jesus falou para ele. E aí, além de eu usar o classificador, eu tenho que usar o verbo de concordância. Por isso que os verbos são importantes, vocês saberem também qual é o verbo que concorda e o verbo que não concorda. Então, a mãe de Jesus falou para quem? Para Jesus. E não esqueça de colocar o sinal em cada classificador, de quem é quem, se tem sinal. Ou se não tem sinal, você soleta se foi falado o nome. E aí ele respondeu para ela. Tem condições de fazer isso. Viu como a gente tem várias formas para interpretar? Mais dúvidas aí? Alguém faria diferente? Ou pensou numa forma diferente de se fazer? Érica? Não. Não fazia. Aí vamos continuar então. Estando próximo à Páscoa dos judeus, estando perto, né? A Páscoa, que é esse sinal aqui, né? Passa o sangue, crava a mão de Jesus e escorre o sangue, né? Então, estando perto a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Olha o cenário, ó. E aí aqui a gente tem que fazer um acréscimo, né? Ele foi para Jerusalém e ele entrou aonde? No templo. Aqui no texto não está dizendo que ele entrou, mas eu tenho que dizer que ele entrou, porque como é que é? Ele foi para Jerusalém e aí? Do lado de fora ele viu tudo isso? Não, ele entrou no templo e ali ele viu homens, pessoas que vendiam, vamos lá, vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas, né? As pessoas que ficavam ali sentadas. Tendo feito um azorrague de cordas
expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Olha o cenário que a gente tem. Então, a gente tem ali um cenário dentro do templo, a gente tinha pessoas vendendo, né, animais. Se eu não lembrar, e se eu não lembrar o sinal de cada animal? É só você falar. Tinha pessoas ali vendendo animais diversos, né, e eles estavam sentados lá só vendendo. E aí Jesus, ele entrou e ele com uma corda, ele começou a chicotear, sai, vai expulsando, e os animais, e ele foi expulsando todo mundo, foi expulsando animais também, tá? Então, aqui a gente tem um cenário. Deixa eu ver aqui, pombas. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Mesa, se eu quisesse fazer isso, que ele virou as mesas, jogou no chão, vai embora. Os detalhes, a gente sempre foge dos detalhes. Porque se você for acrescentar detalhes demais, a não ser que você realmente seja boa, nem fazer isso. E disse aos que vendiam as pombas. E Jesus anunciou: tirai daqui essas coisas, tirai tudo daqui. Não faças da casa do meu pai casa de negócios. A igreja do Senhor não é lugar de vendas. Então, a igreja do Senhor não é local para vender. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. E os discípulos, eles lembraram, né, da lei, né, de Moisés, que explicava que o amor pela igreja do Senhor que Jesus tinha, né? Aí vem, perguntaram-lhe, pois, os judeus. E os judeus perguntaram para Jesus. E perguntaram para os judeus: que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? O que você mostra para nós para que você haja assim? Então, o que você mostra para nós para agir assim? E Jesus lhes respondeu. Destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então, eu vou destruir esse santuário e em 3 dias eu vou construir de novo. Replicaram os judeus, mas eles responderam: em 46 anos foi edificado esse santuário. Em 46 anos foi edificado esse santuário. E tu em 3 dias o levantará, e você em 3 dias, vai construir de novo, né? E você em 3 dias vai construir de novo. Ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo. Mas Jesus, ele estava falando do templo do seu próprio corpo, que ia morrer na cruz, né? Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. E depois, quando Jesus morreu, mas foi ressuscitado, os discípulos se lembraram da explicação, e eles creram em Jesus e também na lei. Aí vem o verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Sempre que a Bíblia falar em sinais, a gente não vai fazer o sinal de Libras, tá? A gente vai fazer milagres. Então, vendo as pessoas os milagres, ou milagres assim, né? Tem gente que faz milagres assim ou assim. Então, sempre que falar em sinal, vocês não falam esse sinal, tá? Estando ele em Jerusalém, então Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, na festa da Páscoa, vendo
vendo os sinais que eles faziam, creram nele. Os discípulos, vendo os milagres que ele agiam, que ele fazia, creram nele. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Mas Jesus mesmo não confiava neles, porque os conhecia. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E também não precisava que pessoa nenhuma, né, falasse das características daquelas pessoas ali, ou dos discípulos. Por quê? Jesus mesmo conhecia o ser humano. Foi? Tranquilo? Esse sinal aqui, ó, ele significa eu mesmo, você mesmo, tá? E a gente faz sempre perto do corpo e 2 batidinhas. Eu mesmo, ele mesmo, você mesmo, tá? Se eu fizer uma, é o sinal de mais com i, tá? Mais com i, mais de adição, mais com i, né? Agora, se eu fizer 2 batidinhas aqui, ó, tá? Significa eu mesmo, você mesmo, ok? Oi, Rafaela, pode falar. Eu fiquei na dúvida em relação a vender, e tinha uma outra coisa também, deixa eu lembrar aqui. O sinal de vender e o sinal. O outro sinal, depois eu lembro, eu não vou lembrar agora. Saiu da minha Sinal mente. de vender é esse daqui, ó. Vender. Vender? Vender. Vender. Palma a palma, peteleco com dedo médio e polegar. Característica que você falou. Letra C, mão em S, encaixa dentro do C e solta. Tá, característica. Características. E o outro sinal de milagres, qual foi? Tem esse daqui, que você faz assim, bate aqui, ó, e abre. Ou esse sinal aqui. Pode ser um ou outro. E o sinal de não é, Fria? Fiquei na dúvida, porque não é, Não é. É igual o sinal de diferente. Só que diferente. Faz 2 vezes. Só que o diferente você vai fazer com as 2 mãos. Diferente. Esse não é 2 vezes bem rápido. Não é. Bom. Tá? Foi aí? Sanar as dúvidas? Então, para quem entrou depois aí, semana que vem, vocês têm um trabalhinho aí, que é trazer aí o classificador, né? Classificador de animais, tá? Vocês vão escolher, no YouTube mostra muito, vocês vão escolher um tipo de animal para vocês poderem representar, vocês vão ver a característica desse animal, né? Todo animal tem uma característica. E eu nem vou mostrar um exemplo aqui, porque senão eu vou acabar tirando a oportunidade de vocês escolherem para a semana que vem, tá? Fala, Tamires. Eu acho que seria interessante cada um colocar o animal que escolheu para a gente não fazer o mesmo. Não, mas Ou não tem problema. não teria problema não, porque assim, cada um vai representar, é o que eu falei, né? Cada um sempre vai representar de forma diferente. A minha representação pode não ser igual à sua, né? A representação da Érica pode não ser igual à da Rafaela, por mais que elas escolham, né, o mesmo animal. A interpretação sempre vai ser diferente. Aí é bom que a gente até vê como que cada um vai representar o seu animalzinho, tá? Vai ser até bom, porque a gente vai poder ver como que uma coisa, um animal, né, pode ter várias representações. Isso é bom, tá? Então, não esqueça de semana que vem no YouTube, dar uma olhada, né, nas características lá do animal que vocês vão escolher, né? E tenta incorporar eles. Usem tudo. Lembra daquela surda que veio aqui e falou que vocês tinham que incorporar, literalmente, né, o contexto?
é dessa forma. É incorporar totalmente o contexto dentro de vocês. Vocês estão lá dentro, vocês estão vivenciando. É claro que aqui a gente tem um espaço menor, mas isso não impede a gente de fazer as coisas. E, inclusive, se vocês souberem usar esse espaço aqui, dessa telinha pequenininha, quando vocês estiverem ao vivo, vocês vão ser melhor ainda. Porque se vocês limitados a essa telinha, vocês vão conseguir usar todo o espaço que vocês precisam para informar com clareza, imagina quando vocês estiverem ao vivo. Melhor ainda. Tá bom? Tranquilo? Dúvidas? Não? Então, até semana que vem aí, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.